Olá, vamos então falar de tronco 2. Como já descrito em vídeos anteriores, os pares cranianos são em número de 12. Os pares cranianos destinados unicamente às vias sensoriais, portanto o primeiro, segundo e oitavo, foram abordados no filme anterior, tronco 1. Restam então os pares destinados à oculometricidade, o terceiro, quarto e sexto, que terão um filme próprio, e os que são alvo deste filme, portanto, o quinto par craniano, o sétimo e sétimo bis, o nono e o décimo pares, décimo primeiro e décimo segundo. Estes pares são os pares responsáveis pela motricidade voluntária, e aqui excluem-se os da oculometricidade. São também responsáveis pelas vias sensitivas e por algumas funções do foro autonómico. Dentro deste filme, iremos então começar por uma pequena introdução aos pares cranianos, com a distinção entre a origem real e a origem aparente dos pares cranianos, falar sobre os tipos de núcleos dos pares cranianos, que podem ser motores sensitivos ou autonómicos, e depois abordar cada par craniano individualmente. Terminamos depois, por fim, num caso clínico. Ora, cada par craniano tem uma ou mais origens reais que se denominam por núcleos, que são estes núcleos localizados ao nível do tronco encefálico. Por norma, apesar de terem um ou mais núcleos, a origem aparente, local onde macroscopicamente o par craniano se destaca do tronco encefálico, é só uma. No entanto, há uns que têm mais do que uma e já vamos ver quais. Cada um destes pares cranianos pode ser motor, pode ser sensitivo, ou pode ser, obviamente, motor e sensitivo, sendo que aqui dizemos que o par craniano é misto. Para além disto, os pares cranianos podem ter ou não funções autonómicas. Os núcleos motores são destinados então à motricidade voluntária. Os núcleos sensitivos são destinados à sensibilidade. Por fim, temos os núcleos autonómicos, destinados à inervação de órgãos ou glândulas. A cada uma das funções dos pares cranianos associa-se também um núcleo. Por exemplo, o nono par craniano, misto, portanto motor e sensitivo, e com funções autonómicas, apresenta três núcleos a nível do tronco. O núcleo motor, de onde se destacam os neurónios destinados aos diversos músculos que o nono par craniano inerva. O núcleo sensitivo, onde chegam os neurónios periféricos da sensibilidade das mucosas. E o núcleo autonómico, origem dos neurónios pré-ganglionares do parasimpático craniano. Vamos avaliar cada par craniano atendendo a três diferentes situações. Primeiramente, iremos classificá-lo em sensitivo, motor ou misto. Secundariamente, vamos dizer se ele tem ou não função autonómica associada, discernindo os núcleos correspondentes a cada função. E por fim, vamos dizer que músculos, regiões sensitivas ou glândulas e órgãos estão associadas e estão a cargo desses mesmos núcleos. Começaremos então pelo quinto par craniano, também dito de trigêmeo. O quinto par craniano é um par craniano misto, pelo que terá então dois núcleos no tronco encefálico, um núcleo motor e o núcleo sensitivo. Primeiramente abordaremos o núcleo motor, sendo que este núcleo, também dito de núcleo mastigador, se encontra na ponte. Toda a inervação motora do nervo trigêmeo segue o último ramo do gânglio trigeminal e, portanto, dirige-se com V3 o nervo mandibular, destinando-se à inervação dos músculos mastigadores, o músculo temporal, o músculo masseter, o pterigoideu lateral e o pterigoideu medial. Daí o nome de núcleo mastigador. Para além disto, o quinto par craniano e este núcleo motor é também responsável pela inervação dos músculos tensor do véu palatino e tensor do tímpano, do miloioideu e do vento anterior do digástrico. Por sua vez, o núcleo sensitivo é responsável por receber todos os estímulos da face, exceção feita ao ângulo mandibular. Aqui conseguimos ver
o núcleo sensitivo do trigémeo, o maior de todos os núcleos. Aqui podemos ver o nervo trigémeo a dividir-se nos seus três ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. O núcleo sensitivo, como já tinha dito, é responsável por receber todos os estímulos sensitivos da face, exclusão feita ao ângulo maxilar, que é inervado por C2. O nervo oftálmico recebe os estímulos sensitivos do andar superior da face, o nervo maxilar os estímulos sensitivos do andar médio e o nervo mandibular os estímulos do andar inferior da face. A inervação sensitiva do núcleo sensitivo do trigémeo destina-se ainda às órbitas, de dizer que a inervação sensitiva do olho é responsabilidade do quinto par, onde se destaca a córnea, muito sensível ao toque, só afastada do meio exterior pelo filme lacrimal do olho e a partir do qual se testa o reflexo corneano, que já falaremos adiante. Inerva ainda a glândula lacrimal, a dura mater, a mucosa das fossas nasais, da cavidade bucal e dos alvéolos dentários e inerva sensitivamente os 2/3 anteriores da língua. Voltando ainda um bocadinho atrás, podemos dizer que o núcleo sensitivo do trigémeo é o maior de todos os núcleos do pares cranianos, abrange todos os andares do tronco encefálico, sendo constituído por uma porção central, o núcleo sensitivo principal, central ou pôntico, na medida em que se encontra na ponte, uma lâmina que se dirige para o diencéfalo, o núcleo mesencefálico, e uma lâmina que se dirige para a medula em direção a C2, o núcleo espinhal. Cada núcleo recebe um tipo de sensibilidade. O núcleo principal destina-se à sensibilidade tátil. O mesencefálico à proprioceptiva, dos mastigadores e da articulação temporomandibular, dos músculos da expressão facial e dos músculos extraoculares. Por fim, o espinhal destina-se à sensibilidade termoálgica. De forma grosseira, podemos dizer que a informação proveniente do ramo oftálmico, portanto do andar superior da face, se vem localizar a nível da porção inferior do núcleo espinhal sensitivo do trigémeo. A informação proveniente do andar médio, portanto do maxilar, termina ao nível do andar médio do núcleo, ao passo que a informação inferior mandibular termina mais acima e, portanto, há uma troca. Os andares superiores terminam mais inferiormente, ao passo que os andares inferiores terminam mais superiormente. Também de forma mais concreta, podemos dizer que existe uma somatotopia em casca de cebola, como podemos ver nesta imagem, onde as porções mais periféricas da face são representadas na porção inferior e as porções mais centrais da face são representadas na porção superior. Por fim, importa referir que muitas das funções autonómicas exercidas pelo sétimo par, o nervo facial, são executadas através de feixes que são anastomosados com ramos terminais do trigémeo. Assim, apesar destas funções não pertencerem ao núcleo do trigémeo, acabam por ser associadas aos ramos terminais deste par craniano. Ainda do trigémeo, e quanto à sua inervação sensitiva, temos de dizer que os 2/3 anteriores da língua são inervados sensitivamente, e repito, sensitivamente, pelo nervo trigémeo. Assim, de forma a testarmos o nervo trigémeo, temos de testar todas as suas funções e, portanto, em termos motor, devemos testar a força a quando o encerramento mandibular e a simetria no próprio encerramento para a avaliação da força dos músculos mastigadores. Devemos avaliar a sensibilidade a nível de cada um dos andares da face, testando de forma independente cada um dos ramos principais do nervo trigémeo. Ao avaliar a sensibilidade termoálgica, esta pode ser avaliada do centro para a periferia, no caso de suspeita de lesão do tronco encefálico. Devemos, por fim, avaliar também o reflexo corneano, como aqui podemos ver na imagem, onde vamos aproximar um algodão da córnea do doente, portanto, lateralmente, para o doente
não fechar os olhos antes do algodão aí tocar e, portanto, a via aferente deste reflexo corneano é estabelecida pelo quinto par, ao passo que a via eferente é estabelecida pelo sétimo, responsável pela oclusão palpebral, como já veremos mais adiante. Fica aqui ainda um pequeno quadro para sistematização da inervação do quinto par craniano. Temos, portanto, a inervação motora do quinto par, destinada aos músculos mastigadores e destinada depois a 4 outros músculos. A inervação sensitiva, dividida nos seus 3 núcleos, núcleo principal, núcleo mesencefálico e núcleo espinhal, para diferentes sensibilidades. Destacar aqui os 2/3 anteriores da língua. E temos ainda a inervação autónoma parasimpático, que volta a frisar é responsabilidade do sétimo par, sendo que o quinto oferece apenas parte da via. Passamos então ao sétimo par. Sétimo par, ele também dito de nervo facial. O sétimo par, ou nervo facial, é um nervo misto com componente autonómica e é um nervo particular na medida em que é constituído por duas componentes. O nervo facial propriamente dito, sétimo, e o nervo intermédio de Vriesberg, também denominado por sétimo bis. O núcleo motor corresponde ao sétimo propriamente dito. Os núcleos sensitivo e autónomo correspondem classicamente ao intermédio de Vriesberg. O núcleo motor, localizado a nível da ponte, e portanto é este que vemos aqui com o colículo do facial, destina-se à inervação dos músculos da mímica facial, destina-se a todos os músculos subcutâneos da face, desde o músculo frontal ao músculo subcutâneo do pescoço, onde a sua inervação se confunde com a do plexo cervical superficial. Assim, podemos testar estas vias procurando assimetrias na mímica facial, pedindo ao doente para franzir a testa, fechar a fenda palpebral, assobiar, encher as bochechas ou sorrir. Destina-se ainda ao músculo estapédio e ao músculo estiloioideu. O núcleo sensitivo, correspondente ao nervo intermédio de Vriesberg, destina-se à inervação de uma pequena área, um meato acústico externo, mas pela sua anastomose ao nervo lingual do quinto par por meio da corda do tímpano, é responsável pela inervação sensorial dos 2/3 anteriores da língua. E, portanto, volto aqui a frisar que os 2/3 anteriores da língua são inervados sensitivamente pelo quinto par craniano, sendo que a inervação sensorial é dada pelo sétimo par craniano, nomeadamente pelo sétimo bis. Por fim, temos o núcleo autonómico do sétimo par, dividido em núcleo salivar superior e núcleo lacrimopalantonasal. O primeiro destina-se à inervação parasimpática das glândulas sublinguais e submandibulares, onde chega por anastomose com o quinto par. O segundo é responsável pela secreção da glândula lacrimal e das glândulas mucosas da cavidade oral, palato e fossas nasais. A informação chega a estas glândulas também por anastomose com ramos terminais do quinto par, e aqui voltamos a rever que o quinto par serve então de via a este mesmo parasimpático, que é na verdade, em termos nucleares, do sétimo par. Temos aqui de novo um pequeno quadro que nos vai permitir então a sistematização do nervo facial com a sua inervação motora, a sua inervação sensitiva, com a componente sensorial para os 2/3 anteriores da língua, e a inervação parasimpática a cargo dos dois núcleos, lacrimopalatonasal e núcleo salivar superior, tudo por anastomose ao quinto par. E aqui os diferentes testes para testar a função motora do nervo facial, portanto, o franzir da testa, o encerrar os olhos, o encher as bochechas e o sorrir.